Bom dia, sexto ano, hoje, dia 11 de fevereiro de 2021. Vamos continuar falando sobre a questão da oração em relação a outras civilizações do mundo. O sistema de oração Maia é uma civilização que existiu na América Central, entre a América Central e a América do Sul, no qual são nativos locais que criaram uma civilização, e a civilização, como todas, tiveram sua expansão e domínio. E também tiveram necessidades de controlar o que eles tinham. Nesse caso, os maias foram uma antiga civilização que habitou a América Central, por volta do século IV depois de Cristo. Seu sistema de numeração era vigesimal, ou seja, com base 20. A origem dessa base de contagem é a soma da quantidade de dedos das mãos e dos pés, representados a partir da adição de dois sinais. Nesse caso, ele usava dois sinais, um representando o número 1 e o outro número 5, traço. Além disso, eles tinham também o símbolo de uma concha, que representava o zero. Uma característica importante era que o símbolo que representava o número 1 não podia ser escrito mais de que 4 vezes. Assim, 5 símbolos de 1 deveriam ser trocados por um símbolo do número 5, ou seja, o traço. Um pontinho representava uma unidade, 2 pontinhos, 2 unidades, 3 pontinhos, 3 unidades, 4 pontinhos, 4 unidades. Para representar os 5 unidades, em vez de 5 pontinhos, eram uma barra horizontal. Observe no quadro alguns números representados nesse sistema. Número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, número 8, número 10, número 11, número 12, 18 e 19. Agora, usando os símbolos do sistema de numeração mais, escreva os números de 1 a 19 que não foram representados no quadro. Nesse caso, o 7 não foi representado, está aqui. O 9, o 13, o 14, o 15, o 16 e o 17. Então, do Maia, nós iremos agora para o sistema de numeração grego. Os gregos antigos, nesse caso, eles tinham um sistema de numeração especial. O nome desse sistema de numeração também poderia chamar de jônico, conhecido como alfabético. Não tinham números, eram letras que serviam para representar as unidades, as dezenas e as centenas. Veja no quadro alguns números escritos de acordo com esse sistema. Número 1, alfa, beta, gama, 3. O 10 era o iota, 20 era o kappa, 30 era o lambda, 100 era o rho, 200 era o sigma e 300 era o tau. Esses símbolos eram compostos para formar um número desejado. Por exemplo, para representar o número 132, utilizava-se o rho para o número 100, lambda para o número 30 e beta para o número 2. Assim, o número 132 seria representado por rho, lambda e beta. Ou seja, pelas letras rho, lambda e beta, respectivamente. Quando o número ultrapassava 1000, colocava um sinal semelhante a um acento. Porém, à esquerda do símbolo, por exemplo, 1000, era representado por acento alfa. Já em textos gregos, usava-se uma barra horizontal para diferenciar as letras de números das letras comuns, como, por exemplo, o I, alfa, que é o 11, lambda e beta, 32. Então, temos aqui a imagem do Pantenon da Grécia Antiga, certo? E agora vamos falar do nosso sistema decimal, certo? Esse sistema decimal é utilizado por nós atualmente, certo? Esse sistema numeral decimal é o sistema originou-se há mais de 2.200 anos, na região onde atualmente é a Índia. Esse sistema também é chamado de indo-arábico, pois foi criado pelos hindus, aperfeiçoado e difundido por toda a Europa pelos árabes. O sistema de numeração decimal foi adotado no mundo todo
e é nosso atual sistema de numeração. Então, vamos analisar algumas de suas características. Os símbolos usados para representar os números são chamados algarismos. Os algarismos indoarábicos são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. As quantidades são agrupadas de 10 em 10, ou seja, o sistema tem base 10. Considerando a cada uma unidade, certos agrupamentos recebem nomes específicos. Por exemplo, 10 quadradinhos recebe a abreviação para dezena. Quando tenho 10 dezenas, eu tenho uma centena, aqui nessa imagem. Quando eu tenho 10 centenas, eu tenho uma milhar, como aqui, nessa imagem. Dependendo da posição, o algarismo pode ser representado em diferentes valores, ou seja, o algarismo tem valor posicional, valor relativo, por exemplo, os números 13 e 31 têm os mesmos algarismos, porém representam valores diferentes. É o caso aqui, temos uma dezena e 3 unidades, número 13. Aqui temos 3 dezenas e uma unidade, 31, valores diferentes. Ok? Na próxima página, nós continuamos a explicar sobre o sistema de numeração decimal. Da direita para a esquerda, a posição de cada algarismo em um número indica uma ordem. Cada agrupamento tem 3 ordens, formam uma classe. Observe no quadro como essas ordens em classe são organizadas e como um número pode ser representado. Nesse caso, o número escolhido foi 2.347.978. Vamos lá. Primeiramente, vamos para classes. Classes menores. Classe das unidades simples. Primeira ordem, unidades. Segunda ordem, dezena. Terceira ordem, centena. Na classe dos milhares. Na quarta ordem, unidade de milhar. Quinta ordem, dezena de milhar. Sexta ordem, centena de milhar. Na classe dos milhões. Sétima ordem, unidade de milhão. Oitava ordem, dezena de milhão. Nona ordem, centena de milhão. Cada classe sempre repete as unidades, dezena e centena, dependendo do tipo de classe. No caso aqui, o número que nós falamos anteriormente, como é escrito a partir do número 8, na classe das unidades simples, na primeira ordem, unidade 8. Segunda ordem vem o 3. Terceira ordem vem o 9. Isso na classe das unidades simples. Quando chega na classe das milhares, na quarta ordem tem o número 7, unidade de milhar. Quinta ordem, número 4, dezena de milhar. Na sexta ordem, centena de milhar, número 3. Na sétima ordem, temos unidade de milhão, 2. E assim parou. Então, eu tenho 2.347.938. Aqui, o 8 representa 8 unidades, quer dizer, 8 vezes 1, 8. Número 3 representa 13 dezenas, quer dizer, 3 vezes 10, 30. 9 representa 9 centenas, quer dizer, 9 vezes 100, 900. 7 representa 7 unidades de milhar, quer dizer, 7 vezes 1.000, 7.000. O 4 representa 4 dezenas de milhar, 4 vezes 10.000, 40.000. O 3 representa centenas de milhar, 3 vezes 100.000, 300.000. 2 representa unidade de milhão, 2 vezes 1 milhão, dá 2 milhões. À esquerda da classe dos milhões, temos a classe dos bilhões, em seguida a classe dos trilhões, dos quatrilhões, quitrilhões e assim por diante. Há, assim, duas maneiras de decompor esse número são 2.347.978, dessa forma. 2 vezes 1 milhão, mais 3 vezes 100.000, mais 4 vezes 10.000, mais 7 vezes 1.000, mais 9 vezes 100, mais 3 vezes 10, mais 8 vezes 1. Ou posso também decompor 2.347.978 por 2 milhões, mais 300.000, mais 40.000, mais 7.000, mais 900, mais 30, mais 8. E assim sucessivamente. Nosso sistema decimal, ele trabalha dessa forma, certo? Na próxima aula, nós iremos continuar nosso assunto a partir da página 122. Então, jovens, muito obrigado pela atenção de vocês e até nossa próxima aula.